tô decidindo. Não é pra gravar agora, filho. Bom, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor aqui no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1. O título da palavra é o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Nós sabemos que Jonas é aquele que fugiu da presença de Deus para não fazer o que Deus tinha mandado, né? Mas aqui já na frente, o capítulo 4, está falando sobre o descontentamento dele. Então vamos ler aqui no primeiro versículo do capítulo 4, que diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E aí o Senhor respondeu para ele, no versículo 4. E disse o Senhor: É razoável este teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele se desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: É justo que me enfades a ponto de desejar a morte. Disse o Senhor: Tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não eu hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então, nessa palavra, eu creio que Deus está falando com nós, Porque, como nós sabemos, nessa palavra, Jonas, quando Deus mandou ele fazer a obra lá em Nínive, ele fugiu, E aí nós sabemos toda a história, que ele fugiu, tudo, e aconteceu, do grande peixe engoliu ele e tal, e tudo. Depois Deus ele orou dentro do grande peixe, Deus fez o grande peixe vomitar ele na praia, Então aqui, aí ele foi e falou da palavra de Deus para os ninivitas lá, e eles se arrependeram, Quando ele falou para eles se arrepender, que Deus ia vir destruir a cidade. Aí toda a cidade de Nínive, eles se humilharam para Deus. Então Deus veio e perdoou eles e não ia mais destruir a cidade. Então o descontentamento de Jonas era isso. O descontentamento de Jonas é porque ele sabia que Deus era misericordioso, e ele fosse lá falar com o povo de Nínive, Deus ia dar o livramento para a cidade, porque Jonas conhecia a misericórdia de Deus, Ele sabia que o povo, se arrependesse, se humilhasse para Deus, que Deus ia cortar aquele mal que ele ia fazer. Deus sabia o que ele ia fazer e sabia como Jonas ia reagir. Então Jonas ficou triste por isso. E eu creio que ele queria então que Deus fosse lá e cumprisse o que ele mandou ele falar, que destruir a cidade, destruir mesmo,
Só que Jonas sabia que Deus podia salvar a cidade. Dependia daquele povo se humilhar para Deus e se arrepender dos pecados deles. E foi o que aconteceu. Mas Jonas, ele não gostou daquilo. Não que ele não quisesse que Deus tivesse misericórdia, lógico, mas Deus também teve que ter misericórdia dele, porque era para ele ter morrido na barriga do peixe. Mas ele orou, Deus livrou ele. Assim Deus fez com a cidade de Nínive também, né? Aí ele ficou descontentamento, porque ele preferiu morrer do que ver Deus livrar a cidade, porque eles tinham se arrependido daqueles pecados. Aí é onde ele fala assim, ó, pois sabia, né, que és piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Quer dizer, então Deus não ia mais fazer aquilo. Aí ele ficou triste por isso. Aí Deus deu esse exemplo para ele da boboreira. Ele se condoeu da boboreira que ele nem plantou. Mas Deus mostrou para ele que, assim, então, você não plantou ela, você não cuidou, e quando ela se secou e morreu, você teve compaixão. Uma coisa que, mesmo que se ela desse o fruto, uma hora alguém ia comer ela, de todo jeito a boboreira ia morrer, né? Aí então Deus deu esse exemplo para ele. Por que Deus se arrependeu do mal que ia fazer para Nínive? Porque o povo clamou a Deus e se arrependeu e se consertaram, né? Deus queria salvar até os animais daquela cidade. Então foi o que ele fez. E eu creio que no nosso dia de hoje é a mesma coisa. Deus quer que nós continuemos fazendo a obra dele, sem covardia, sem correr, sem fugir. Por mais que tiver algum levante, Deus vai dar o livramento para nós. Nós ainda estamos aprendendo, né, as coisas de Deus. E por mais que nós aprendemos, nós nunca vamos aprender tudo que realmente precisa das coisas de Deus. Mas o pouco que nós aprendemos, Deus quer que nós façamos. Ele não quer que nós seja como Jonas covarde fugir. Ele quer que nós façamos a obra dele. Porque se ele quer que nós façamos, é porque ele quer salvar. E como ele salvou nós, perdoou nossos pecados, ele quer fazer também assim com as pessoas, né? Nós passar para as pessoas que nós também aprendemos de Deus. Em vez de quando nós está nervoso ou triste com alguma coisa, nós murmurar ou xingar ou reclamar. Deus quer também que nós venhamos clamar para ele e pedir perdão dos nossos pecados, pedir as bênçãos que nós queremos, que nós precisamos, segundo o querer dele, e ele vai nos atender, vai abençoar nós, vai nos livrar dos nossos inimigos. Porque Jonas, quando ele foi fugir para Tarsis, corria o risco do pecado dele, não só ele morrer, corria o risco dos outros que estavam com ele também. Aí quando descobriram o que é que estava acontecendo, que aí ele foi confessar que a culpa era dele, né? Aí ele mandou, falou para eles, lança eu no mar, que a fúria do mar vai cessar. E realmente foi o que aconteceu. Então é isso que nós temos que também fazer. Glória, né? A Deus. Glória, eu creio que essa palavra já falou muito no meu coração. Acredito que falou de vocês também. De todos nós. Né? De todos nós. De Jesus. De quem vê esse vídeo. E quem vê, quem ouvir, quem lê, pode meditar na palavra de Deus, né? Mais uma vez eu falo que foi no capítulo 4 de Jonas. Eu li o capítulo todo, para a gente poder entender, né? E quem puder, quem gostar, quem se sentir que Deus falou no seu coração, dê um like aí, um joinha, compartilha, para a gente poder estar levando a palavra de Deus conforme Deus nos mandar, nos preparar. Amém? Amém. Assim agradeço a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Quadrado.